Vamos mais uma vez a um vídeo, Grupos de Instrumento Esperança, com muita alegria neste reencontro, para o estudo do nosso livro Fonte Viva. Vamos nos harmonizando, né? Só o amor pode mudar, eu sei, esse caminho dentro do coração e fazer renascer essa nossa canção que nos traz alegria, certeza de um novo amanhã, de muita luz que nos faz encontrar a esperança e a vontade de ser cada vez bem melhor. Esse é o amor, amor, que nos faz renascer, irmã. Amor, que nos faz renascer, irmãs. Essa música é uma música maravilhosa e ela vem bem em contrapartida, né, da nossa leitura do livro Fonte Viva hoje. Alguma coisa no item 28, segundo o evangelista Lucas, através da mensagem psicografada do nosso querido Chico Xavier, a mensagem de Emmanuel. Muito interessante a gente fazer alguma coisa por alguém que nos incentiva justamente a esse elo de confraternização, de família espiritual que somos, né? Aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, agradecendo essa abençoada oportunidade, né, de estarmos juntos aos instrumentos de esperança, ligados, né, espiritualmente com o nosso companheiro Sérgio Magri, que neste momento está passando por um momento de saúde, necessitando desse nosso amor, dessa nossa intenção de mandar essas emanações positivas para ele. Sérgio, nós chamamos demais. Agradecendo também a companheira Anne Afonso, eu, Viviane Andrade, Marcelo Ribeiro, meu companheiro de ideal. Façamos alguma coisa. Então diz a lição: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. É uma lição de Jesus, Lucas 5,31. Quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe da palavra esclarecida, ajude o companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção da responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar das trevas. Olha que maravilha! Que nós sejamos, então, os instrumentos de amparar aquele que realmente não se alfabetizou, aquele que ainda não buscou os recursos do Evangelho do Cristo, que nós possamos levar a nossa palavra esclarecida, baseada nos ensinamentos, né, de Jesus, nos seus maiores exemplos, levando aquele que é doente do corpo, aquele que é doente do espírito, a acender a sua luz da fé, acender essa luz da esperança. E ele diz aqui, auxiliando esses nossos irmãos da caminhada, a se desvencilhar dos seus erros repetitivos, das trevas, né, da desesperança. Que quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo sempre que possível alguma atividade. Eu sempre penso nessa questão de abrir campos, né? Abrir caminhos, né? Porque nós somos interligados, né? E nós necessitamos um dos outros como elos de corrente. Então, que nós possamos trabalhar sempre buscando outros irmãos, estimando, né, a prática da caridade, que vem aqui na sequência dizer
Quem estima a prática da caridade, compadeça das almas endurecidas, beneficiando-os com as vibrações de prece. Então, quando nós oramos pelo nosso semelhante, quando nós fazemos o Evangelho, quando nós iluminamos com a ação e na ação, né, da palavra, com o nosso exemplo, estamos nos educando e estamos dando também para esse nosso companheiro uma possibilidade dele se colocar também na disponibilidade do trabalho, porque todos nós somos úteis no trabalho do bem. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe como exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Entesourar a humildade. O quão desafiante hoje é pensar o quanto orgulho nos tira do caminho, da trilha que Jesus nos deixou. E a humildade nos aproxima dos caminhos do Cristo. E a humildade, ela tem que ser o tempo todo, né? Nas nossas ações, nas nossas palavras, sabendo que nós estamos aqui neste planeta em aprendizado e sabendo que o orgulho e o egoísmo é que nos afastam do caminho do bem, que são os grandes entraves para o nosso progresso. Ele diz aqui: quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Pois bem, aquele que desconhece, aquele que não busca se educar, a sua reforma íntima, ele fica nessa encarnação aleatoriamente, como se não tivesse nenhum compromisso consigo mesmo. Porque quando nós estamos na tendência da revolta ou da ignorância, de simplesmente ignorar os nossos desígnios, o que eu estou fazendo aqui nesse planeta? Com certeza eu estou me afastando desse trabalho da construção do bem. E o bem não é somente para mim. O bem tem que ser nessa amplitude, o bem tem que ser para todos, né? Porque somos todos uma grande família espiritual. E ele assevera: quem estiver na companhia da paz, ajude os desesperados. Fiquei pensando quando li isso aqui, quando nós buscamos uma casa espírita no começo das nossas orientações, comumente é por conta da dor, comumente estamos no desafio do desespero, do desânimo e da desilusão. E aquele que já tem esse cadinho de conhecimento, um cadinho de entendimento, ele tem como compromisso levar a alegria, levar um pouco de paz no caminho daquele que está desesperado. Ele fala aqui: quem guarde a alegria divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médicos, e sim os enfermos. Nós estamos encarnados aqui por alguma necessidade, para cuidar das nossas enfermidades morais, e nos assevera que nós estamos transitando aqui neste planeta de provas e expiações, e temos aqui inúmeras ferramentas, né, para que possamos crescer, para que possamos, mas só que temos que ter humildade de perseverar. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas em benefício de ti mesmo. Olha aí, não desdenhe de fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Ai, que interessante essa lição, que nós possamos fazer sempre alguma coisa, né? Quando nós reencarnamos, aquela parábola dos talentos, né? Foram distribuídos os talentos, né? Mesmo que a gente tenha 5, que a gente tenha 2, ou que a gente tenha um só, que nós possamos nessa encarnação fazer multiplicar os nossos talentos, as nossas dádivas, na distribuição do bem, né? Fazendo alguma coisa pelo nosso semelhante, fazendo alguma coisa em prol das crianças, fazendo alguma coisa em prol dos idosos, em prol daquele que merece a nossa atenção, a nossa oração, às vezes os nossos ouvidos, né? Em prol de uma atividade dentro da casa espírita, requer às vezes um esforço, realmente requer uma renúncia, que muitas vezes a gente não quer abrir mão, né, das nossas coisas, das nossas atividades, mas o que nos custa, às vezes, 1 hora dentro da casa espírita, fazendo um evangelho, ou fazendo um trabalho na assistência do passe, escutando uma boa música, né? O que nos custa se isso só nos enriquece? Porque ele fala aqui, os sãos não precisam de médico. E quem são esses doentes? Além de nós. Se estamos aqui reencarnados, é porque precisamos ainda
aprimorar, né, burilar, né, o nosso diamante, que ainda é um diamante bruto, e através dessa doação nós vamos aperfeiçoando e vamos cada vez mais sendo melhores do que ontem fomos. Então que façamos alguma coisa, arregaçamos as mangas e hoje em comum peço muito a espiritualidade, já que eu estou aqui dentro da casa espírita, para que possamos envolver o nosso irmão com muito amor, com muito carinho, para que a espiritualidade amiga e as equipes de Bezerra, de Menezes possam assisti-lo, nosso companheiro irmão Sérgio, na sua maior necessidade. Que Maria Santíssima possa envolver em muita luz para que ele tenha resignação, paciência, entendimento de seu estado de saúde e mandar para ele muita emanação positiva, muita paz, muito amor. Que Jesus nos abençoe e até o próximo encontro com Sirvamos, é uma sequência, que quem fará essa leitura vai ser minha companheira Anne Afonso. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima, graças a Deus, graças a Jesus.